A nossa caminhada espiritual, ela sempre é deixada muito de lado, né? A gente cresce, a gente é batizado, cresce, uns crismam ou não, faz a primeira Eucaristia, vamos vivendo uma vida mais ou menos paralela, né? E a gente vai virando um cristão que eu chamo de cristão de domingo, né? A gente vem à missa porque é o que a igreja manda, filó, é a missa domingo, confessar uma vez por ano, fazer uma caridade na época do Natal. E a gente vai se acostumando. A gente vai levando a vida assim, mais ou menos. Mais ou menos. Ler a palavra de Deus não tem tempo. Não sobra tempo. Filó, você sabe que a gente corta de menino dentro de casa, para casa, né? Muita coisa. Não sobra. A gente não tem a preocupação de um investimento espiritual. Aí quando a gente assusta, a nossa vida virou um deserto. Árido. Completamente árido. Às vezes ainda acontecem situações como perdas, seja perdas financeiras, seja perda de alguém que eu amo, ou eu descubro que eu estou com uma doença grave, estou certo de que a morte chegou mais perto do que eu imaginava, achei que ela ia demorar um pouco mais, mas ela chega. Então são situações que balançam, mas a gente está fechado, árido. E é tão interessante, né, quando Isaías fala que o deserto, né, o deserto vai ser irrigado por uma água diferente. E aí a gente percebe que esse deserto, na verdade, é a nossa vida interior. É aquilo que a Bíblia sempre chama, aquilo que é o mais interior do ser humano, que é o nosso coração. E ele perdeu a capacidade de se comunicar com Deus. Está tão duro, tão fechado, que eu não consigo de forma alguma me comunicar com Ele. Então eu passo a minha vida na relação da superfície. Eu vou à missa, e se alguém me perguntar assim, o que foi mesmo que o padre fala? O que tinha que a leitura de domingo? O que tinha a primeira leitura, com a segunda leitura, com o evangelho e com o salmo? Sei não. Minha leitura era Isaías. Sei não, não entendi não. Não entendi o que é que ele estava falando. Quando ele dizia, eu fico imaginando Isaías gritando isso, eu falava, quando ele fala, Isaías 35, ele fala, dizei aos corações deprimidos. Gente, isso é de uma força absurda isso. Sede fortes, não temais, eis vosso Deus. Eu fico pensando, qual Deus, gente, que o povo hoje carrega? Qual Deus? Será que, porque todo o povo judeu conhecia isso aqui, que ele continuava falando, que quando Deus estivesse no nosso meio, então se abrirão os olhos dos cegos, e os ouvidos dos surdos se desobstruirão, então o coxo vai saltar como servo, e a língua do mudo cantará canções alegres, porque a água jorrará do deserto, e rios da estepe, a terra seca se transformará, e a terra árida em mananciais de água. Fala que eles falaram, tem gente cumprir, não. Vocês imaginam, o antigo, todo judeu conhecia esse trecho de Isaías. Como é que hoje Deus está no meio de nós? Como é que hoje, de verdade, o meu coração pode jorrar água? Jesus falou para a samaritana, aquele que crê do seu coração, do seu íntimo jorrarão rios de água viva. Mas como é que eu não experimento essas coisas? Porque eu estou aqui lendo essas coisas, mas esse negócio parece tão distante. E aí vocês imaginam quando os judeus viram Jesus, aquele povo do Antigo Testamento, viu Jesus que a gente olha aqui em Marcos 7, imagina, Jesus estava passando por uma região pagã, trouxeram um homem que gaguejava e que era surdo, e aí Jesus tira ele, Jesus coloca o dedo na orelha dele, e com a saliva
Imagina, pega a saliva dele e coloca na língua do outro. E depois olhou para o céu, gemeu e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imagina o que foi para esse povo ver, que imediatamente o ouvido dele abriu a boca e ele começou a falar. E o pessoal ficou impressionado, eles estavam maravilhados, falando: ele faz tudo muito bem, faz tanto os surdos ouvirem, quanto o mudo falar. Imagina, isso já estava profetizado em Isaías, que quando Deus estivesse no meio de nós, isso aconteceria. Então vocês imaginem, que hoje o nosso ouvido não consegue ouvir, porque nós estamos com tantas frequências diferentes nos chamando, que a gente não consegue mais discernir qual é a voz do pastor que me chama. Jesus fala: eu sou bom pastor e elas conhecem a minha voz. Não conhecemos mais. Nós temos que reconhecer que nós estamos também surdos e também mudos, porque não é uma surdez e o fato de estar mudo do ponto de vista físico, mas é porque o nosso coração, lá o mais profundo nosso, se fechou por causa do pecado. Ele se tornou surdo, mudo por causa do pecado. Então eu não escuto mais a Deus. Eu vivo, mas Deus vive lá e eu vivo aqui. Aliás, eu ouvi falar que Deus existe. Acredita, a gente porque não se incomoda. Já ouviram falar isso? Não, você reza, não, mas isso aqui quem decide sou eu, porque a gente não se incomoda. Não, mas eu sei que Deus existe. Essa indiferença, quando eu escuto isso, me dói mais do que se a pessoa falasse assim: eu não creio. Ele existe, mas a gente não se incomoda. Que dó. Então a gente fechou. Nós vivemos um mundo do pecado. Sabe o que me incomoda mais, que eu fico pensando? A gente não percebe. A gente não percebe que perdeu a alegria. A gente não percebe que perdeu a vivacidade de uma fé que me faz saltar, que me faz renovar a minha força, que me faz ter alegria de viver a cada dia. A gente vive aquela vida morna do cristão, que me incomoda profundamente. Vocês já me ouviram falar isso inúmeras vezes. Aquela vida morna: eu creio. Mas é morto, meu filho. Crê em quê? Que Deus é esse que você crê? Eu creio. Mas essa vida que não te modifica, esse acreditar que não te transforma. Já falei mais de uma vez, crer não é uma ideia ou um pensamento. Crer é uma atitude de vida, é postura de vida. Eu creio, por isso eu faço isso. Eu creio, por isso meu agir é assim. Eu creio, por isso eu tenho minha vida de oração. Eu creio, por isso eu preciso da Eucaristia. Porque quanto mais contato eu tiver com Ele, mais a minha vida, mais a minha terra seca vai jorrar água viva. Porque onde hoje eu vejo esse Deus, eis o vosso Deus. Quando o padre eleva a hóstia consagrada e diz: eis o Cordeiro de Deus. Parece que o povo está morto dentro da igreja, não tem nenhuma alegria, não cai de joelho para saber que aquilo é o Cordeiro de Deus. É Jesus vivo na mão do sacerdote. Se vocês lerem a questão mística, vocês verão que os anjos seguram as mãos do sacerdote para que a Eucaristia não caia. Ele está segurando Deus vivo. É surreal. Mas a gente parece estar anestesiado. Então nós não carregamos a alegria de pertencer, a alegria de ter um coração que pode ser transformado. Então quando Jesus se faz homem, Ele se faz homem para que Ele possa, com essa palavra, efatá. A gente pode resumir a missão de Jesus nessa palavra, que Ele vem até nós, para que a gente possa se abrir de novo a um Deus que é vivo, para permitir de novo uma comunicação com Deus, nosso Pai, e entendermos a linguagem do amor, que nós esquecemos ela. Nós esquecemos, a humanidade anda azeda, mal-humorada, irritada. Você olha para as pessoas e fala: estou olhando por quê? Fala que você é lindo, querido. Não pode olhar, né? Então, nós perdemos a linguagem do amor. Então, eu não consigo comunicar nem com Deus, nem com o irmão. Isso é a grande missão.
é abrir-nos não só para Deus, mas quando eu me encho desse amor de Deus, a linguagem que vai existir em mim é a linguagem do amor. E por isso a minha relação uns com os outros é do amor, porque nós só temos um Pai, e nós somos irmãos, gente. Como é que eu posso maltratar o meu irmão? Desfazer do irmão? O que você fizer ao menor, você faz a mim mesmo. A gente esquece os trechos da Bíblia, né? Porque não lê, não exercita. Não exercita, né? Não abre o ouvido para poder ouvir. Então isso é belíssimo. Quando Jesus vem nos devolver a capacidade, pegar o nosso coração tantas vezes sofrido, viver situações tão difíceis, aonde nós endurecemos tanto, aonde hoje eu não vou rezar porque eu estou cansado. Deus me entende, quem perdeu? Você perdeu. Deus não perdeu, você perdeu. Porque aí amanhã fica mais difícil para rezar. Então quando eu não exercitei a palavra, quando eu não me alimentei adequadamente da palavra, quando eu não abri o ouvido do meu coração, não silenciei, para que eu escutasse Deus falando, tu és meu filho amado. Quando eu pudesse pegar de novo Isaías e dizer, dizei aí ao povo que está desanimado, isso é belíssimo, né? Revigorai os joelhos cambaleantes, dizei que eles estão com o coração deprimido, conturbado, fortalece aqueles que têm as mãos abatidas, eis o vosso Deus. É Deus vivo no meio de nós. Por que nós estamos com medo? Por que a gente não sabe mais ver? Porque precisamos do colírio que é Jesus para nos fazer enxergar. Me faça ouvir a voz de Deus, Senhor. Não me deixe com esse coração fechado, duro, mas amoleça meu coração no seu amor, para que eu possa exercitar a lei de Deus, que é amar a Deus, amar o irmão. E aí eu vou entender o que Tiago falou, que a gente não exclui ninguém, porque Deus não exclui os filhos. Deus não pega e cuida do rico e fala com o pobre, assim que Tiago falou. Se chegar um rico aqui no meio de vocês, bem vestido, você levanta, arruma uma cadeira, manda alguém sair, põe ele sentado. Se chegar o pobre, você fala, que pode esperar em pé ali, fazendo favor? Ou então senta aqui no meu pé. Ele fala, não exclua. Mas quando é que eu vou não conseguir excluir? Quando eu tiver aprendido a linguagem do amor, porque eu abri meu ouvido, eu entendi o que ele falou, ele me encheu, me ama, e aí eu vou conseguir amar o meu irmão. Aí eu não vou excluir ninguém, é todo mundo irmão. Não vou julgar pela aparência, mas como Deus julga pelo coração. Lembra quando Davi foi ser ungido para ser rei? Que o profeta chegou na casa de Jessé, o pai dele tinha tanto de filho. Quando o profeta viu um dos irmãos de Davi, um homem grande, bonito, forte, falou, esse é o rei. Deus falou, calma, nesse não. Só aparência, o coração dele não me pertence. O que me pertence é outro, era uma isca. Davi era pequenininho, mas o coração de Davi já pertencia a Deus. Então quando a gente entende, vocês entenderam por que tinha a primeira leitura de Isaías, para falar, coragem, hoje Ele está no meio de nós, e hoje nós temos que anunciar Jesus, não por discurso, que ninguém aguenta mais, mas as nossas atitudes, a hora que você levanta, até a hora que você deita, tem que revelar o Deus que você crê. Senão, nós precisamos de ser convertidos de novo. Porque se a nossa conversão não estiver gerando alegria em nós, leveza em nós, essa conversão está errada. Porque Jesus é a nossa fonte de alegria, porque Ele é o nosso amor. A gente caminha com Ele, com que preocupação mesmo? Só de perdê-lo, só de eu pecar a ponto de eu expulsá-lo da minha vida. Mas eu poder tudo ter um Deus vivo que anda do meu lado e que eu posso falar com Ele. E se meu coração fechou por alguma razão naquele dia, se eu estou preocupado com alguma coisa, ajoelho e falo, Jesus, deixa eu contar algo para o Senhor, eu estou boa não, me ajuda. Porque Ele falou assim, se você está feliz, você, o que está escrito na palavra de Deus? Se você está feliz, você faz o quê? Faz o quê? Canta. Se você está feliz, cante. Se você estiver triste, chora. É isso que Ele falou? Ora, vai rezar, abre seu ouvido
do seu coração para Ele. Não é esse ouvido, é o do coração. Abra o ouvido e deixa Ele falar. Aí só levanta enquanto você estiver melhorado. O dia que a gente aprender essas coisas. Aí ajoelha e fala com Ele: estou boa não, mas só sai daqui a hora que eu melhorar. E vai falando com Ele. Está triste, reza. Está feliz, cante. Mas é preciso que a gente aprenda isso. Fala: Senhor, me ajuda, abre-me, Senhor. Abre o meu coração, abre os meus olhos, abre os meus pensamentos, me faça ver, me faça ouvir. E eu digo para vocês: não tenha medo de Deus, não tenha medo de Jesus. Jesus é a única esperança que temos. Ele é onde a gente se segura. Ele é o centro da nossa vida. Todas essas leituras mostram uma coisa só: Deus tem que ser o centro do nosso viver, do nosso agir. Ele, o centro. Todas as 3 leituras é uma base única. É Jesus o centro. É claro que a gente tem colocado outros centros, por isso a gente se perturba. Por isso perturbamos o nosso coração. O dia que entendemos que Ele é onde eu me sustento, é onde eu me seguro, Ele é a minha esperança. Ele deveria ser a nossa esperança. Ele é a razão da nossa vida. Ele é o nosso amor. Ele que transforma tudo. Ele que faz o deserto florir. Ele que seja as situações mais difíceis da nossa vida que a gente possa estar vivendo, faz Jesus no meu coração estar absolutamente fechado, duro. Esfarela Ele, esfarela, para que a água da sua palavra penetre. Que a sua graça possa gerar vida em mim. Que a sua palavra possa germinar e gerar vida. Me ajuda. Então não tenha medo de se entregar a Ele. Não tenha medo de abrir o seu coração a Jesus. Se entreguem a Ele. Se entregue a uma vida sem preço. Se entreguem a Ele. Aprenda a silenciar para ouvir. Aprenda a silenciar. Guardem a imagem que eu sempre falo com vocês. O coração, o caminhão vasculante que está vazio, ele faz muito barulho. O caminhão vasculante, quando ele está cheio, ele é silencioso. Nossa Senhora era silenciosa porque era cheia de Deus. Nós às vezes fazemos barulho demais porque estamos vazios. Precisamos pedir a ela, que esteve tão disponível, tão aberta a Deus, tão entregue a Ele, que deixou Ele fazer o que Ele quisesse, que ela interceda por nós, pois ajudar a viver essa experiência de não ter medo da entrega, de não ter medo de viver uma vida com Deus, sendo Deus o centro da nossa vida, da gente se abandonar nas mãos dEle e falar: Senhor, entra e me faça abrir. Abre, Senhor, a minha consciência, abre os meus olhos. Essa é a grande palavra da missão de Jesus: devolver a cada um de nós a capacidade de se comunicar com o Pai. Perdemos ela, pelo pecado nós temos ficando perdido no mundo, por isso que a gente gira em tantos lugares, por isso que a gente bate em tantos lugares, porque perdemos o essencial, e o essencial da nossa vida é Jesus. Voltem para Ele. Voltem, aprenda de novo a vida de oração, aprenda de novo a confessar. Aprendam, não é pedir orientação espiritual ao padre. Orientação espiritual ao padre é uma coisa, confissão é outra coisa. Confissão é ajoelhar e falar: Jesus, eu matei, eu roubei, eu cometi adultério. Conta os 10 mandamentos da lei de Deus. Pronto, acabou. É só isso. Não se justifique diante de Deus. Não fique falando: Senhor, sabe por que eu pequei? O Senhor viu, né? Mas aquela pessoa que fez eu pecar. Isso é confissão? Não, é tentar se enganar. Ok? Ajoelha e fala: sou miserável mesmo. Por que você pecou? Porque eu não presto. É assim mesmo. Não se justifique diante de Deus. Ele já conhece os nossos pecados. Aprenda. E facilita a vida do padre. Seja objetivo. Vocês lembram do Padre Dalmo? Lembram dele aqui? Saudoso Padre Dalmo, né? Grande amigo. E falava comigo assim: Filó, quando eu vejo uma fila imensa de confissão, quando eu vejo que só tem mulher, eu falo: estou morto hoje. Estou morto porque elas vão confessar o pecado da sogra, do marido, das vizinhas, mas o delas não chega. Agora, quando é homem, é impressionante, Filó, porque eles falam: fiz isso, isso e isso, acabou. Absolutamente objetivo os homens. As mulheres vão enrolando e não chega. Então prestem atenção. Hoje eu posso falar que já morreu, não tem problema. Então,
né? Ele falava isso, falou que era, não dou conta. Eu falo, não, tem mulher demais, hoje não vai sair nada. Ele fala, eu vou escutando, as pessoas falam, bem, agora vou chegar no seu pecado, né? Vamos pedir a Jesus a graça. Fala, Nossa Senhora, ajuda o meu coração, me ajuda, esse coração que está tão duro, tão de aço, que eu já pequei tanto, é tanta coisa que eu nem comento, que não me permite mais ouvir. Então me dê a graça da confissão para tomar um banho de alma, lavar o meu coração, para que a graça de Deus possa chegar e que possa me conferir essa abertura, abrir-me a linguagem desse amor. O dia que a gente entendeu o quanto é amado, o quanto o nosso Deus, que é nosso Pai, só tem um DNA de amor. Então nós somos filhos, herdamos, e que nós temos que viver no amor. Me ajuda porque meus atos ainda não demonstram amor. Eu ainda sou irritada, ainda sou ciumenta, ainda sou, e tudo mais que vocês quiserem somar. Gananciosa, avarenta, vai mostrando, ciumenta, e aí vai. E esse coração não pode habitar Deus, ué. Não foi isso que ele ensinou. Mas é preciso ouvir isso. Vamos pedir a ela, interceda por mim, Mãe Santíssima, interceda por nós. Senhora, que é a nossa mãe, que quer nos ajudar a caminhar. Nós queremos retomar a linguagem do nosso coração, a linguagem do amor, falar com o nosso Pai, para poder viver com o nosso irmão. Não excluir ninguém, mas ter força e coragem, né? Fortalecer os nossos joelhos, acalmar a nossa alma, fortalecer as nossas mãos e dizer, nós temos um Deus que não nos desampara, que caminha conosco, que está junto de nós todos os dias, que ainda nos alimenta, nos sustenta pela palavra e pela Eucaristia. Então que a nossa vida, de verdade, dê testemunho desse Deus extraordinário e que é vivo. Então que quando vocês virem o corpo, de Deus. Lembrem dessa palavra de Isaías e fala, eis o nosso Deus, eis aquele que fortalece, que revigora o meu joelho e que transforma o meu coração. Então por isso, meus queridos irmãos, sede fortes e não temais, se entregar ao único Deus, ao único Senhor, que nós podemos nos entregar sem medo, porque Ele jamais nos decepcionará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.